Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 4 do nono ano e o tema da nossa aula é Primeira Guerra Mundial e as ofensivas de 1918. Para o desenvolvimento dessa aula, vocês têm os seguintes objetivos para atingir: descrever a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, identificar o motivo que levou a Rússia a se retirar da Primeira Guerra Mundial e explicar o processo de rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ok? Antes de mais nada, já pega seu caderno, lápis, caneta, borracha e também o livro didático, que é seu maior companheiro nessa hora dos estudos. Anota todas as informações que você achar importante e dúvidas que venham a aparecer para depois pesquisar em outros sites, em outros vídeos ou até mesmo no seu livro didático, ok? Vamos iniciar? Antes de falarmos sobre a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, as ofensivas de 1918, vamos entender o ano de 1917, que foi decisivo para o resultado final da Primeira Guerra Mundial. Então, primeiramente, os Estados Unidos ele adotou uma posição mais neutra da guerra. Ele não era nem a favor da Tríplice Aliança, nem da Tríplice Entente. Sua ação era limitada apenas a fornecer dinheiro por meio de empréstimos, armas e artigos manufaturados aos países da Entente. No fundo, os Estados Unidos queria mesmo era que a Grã-Bretanha ganhasse, pois estava com medo do crescimento que a indústria alemã estava atingindo nesse período. O que acontece? Em abril de 1917, navios estadunidenses que transportavam suprimentos aos países da Tríplice Entente, formado por França, Inglaterra, entre outros, eles acabaram sendo atacados por submarinos alemães. Então, o governo dos Estados Unidos declara guerra à Alemanha. Cerca de 1,5 milhão de soldados estadunidenses foram enviados e desestabilizaram a Tríplice Aliança. É aí que eu digo, é o ano de 1917 que vai ser meio que decisivo para o resultado final da Primeira Guerra Mundial. Até observem a questão da propaganda na Primeira Guerra Mundial. Olha, o tio Sam colocando para os americanos, ou estadunidenses, melhor dizendo, eu quero você para o exército dos Estados Unidos. No outro, mostrando a família que apoiava a entrada dos seus pais, filhos, tios, irmãos na Primeira Guerra Mundial. A primeira carta dele ao papai, então romantizando essa participação, como sendo um ato heróico do pai dele participar da Primeira Guerra Mundial em nome do seu país. Então percebam que até mesmo a propaganda era focada com esse propósito. Muito bem, a guerra está se aproximando do fim. A frente ocidental estava de certa forma estagnada. A frente oriental, as tropas da Alemanha estavam impondo pesadas derrotas aos russos. Também, lembra que os russos, a maioria deles eram soldados que eram mal preparados, não tinham armamento interessante, assim, bom para participar da guerra, sem contar que não tinha nem dinheiro para estar mandando para eles se manterem lá. Qualquer um ganharia de um exército mal preparado, por isso a Alemanha só estava ganhando. A Rússia, então, em novembro de 1917, ela passa por um processo de revolução que modifica o seu governo para um regime socialista. O governo, então, vai atender os pedidos do povo pela retirada da guerra. Em 3 de março de 1918, eles assinam o tratado
Tratado esse de paz assinado entre a Rússia e a Tríplice Aliança, oficializando assim a saída da Rússia da guerra. Sobre essa revolução, nós vamos entender com maiores detalhes quando entendermos a Revolução Russa posteriormente, nas próximas aulas. Com a saída da Rússia, os alemães concentraram as tropas na frente ocidental, mas isso não vai adiantar muito para que eles realmente ganhem essa guerra. Então, novas armas bélicas, elas são utilizadas como tanques e aviões de caça para bombardeio. Além disso, teve um reforço por parte dos estadunidenses, 1,5 milhões de soldados, fazendo com que a Entente adquirisse cada vez mais força. A saída da Rússia possibilitou a invasão da Itália e da França pela Alemanha, mas a Tríplice Entente conseguiu vitórias fundamentais sobre a Tríplice Aliança em território francês. Sobre a rendição da Alemanha. Após várias vitórias da Entente, o exército alemão ele se vê obrigado a recuar. Então, no dia 9 de novembro, o imperador Guilherme II abdicou, ou seja, negou o trono alemão por força popular, porque a população já estava resistente quanto ao seu governo. Então, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha e os aliados assinam um armistício de Compiègne, representando a rendição alemã e o fim de fato para a Primeira Guerra Mundial. Ó o Zezinho falando, a Alemanha se lascou. Depois de se render, ainda teve que assinar um tratado assumindo toda a culpa pela guerra. Vixe, já é spoiler da próxima aula. Por quê? Na próxima aula, nós entenderemos um pouquinho sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes. O que isso ocasionou para a guerra? Mas é muito importante que vocês entendam que, vou voltar um pouquinho, a questão das ofensivas de 1918 é fundamental compreender a entrada dos Estados Unidos com essa carga enorme de armamento e soldados para o lado da Tríplice Entente, que vai desestabilizar a Tríplice Aliança. Por que eles entram? Porque os seus navios que transportavam suprimentos para a Tríplice Entente foram atacados por submarinos alemães que faziam parte da Tríplice Aliança. E lembrando ainda um slide antes, que os Estados Unidos ainda defendia mais a Grã-Bretanha do que a Alemanha, por medo desse desenvolvimento industrial. É importante que vocês gravem referente a essa aula sobre a questão da saída da Rússia. Ela sai em virtude do processo revolucionário. Aí vai ter um líder dentro da Rússia, chamado Lenin, que ele vai defender a paz, a terra e o pão aos russos. E a paz dentro desse lema era justamente a saída da Rússia da guerra, entendendo que a Rússia estava investindo um dinheiro que não tinha para manter os soldados não eram preparados, não tinham armamento, nem uniforme preparado para o conflito, consequentemente, eles estavam morrendo a rodo. Então, estava péssima a situação da Rússia na guerra, por isso a necessidade de retirar-se. E neste sentido é que, de fato, modifica toda a estrutura. A Alemanha achou-se superior nesse momento, mas não contou com a questão dos estadunidenses, que vêm e enfrentam com força a Tríplice Aliança. E a questão a falta de apoio por parte de Guilherme II, que vai abdicar o trono alemão. Então, o poder político alemão já está desestruturado. Vendo-se com sucessivas derrotas, de fato, eles acabam se rendendo.
e, ao fim ainda, são obrigados a assinar um chamado Tratado de Versalhes, colocando-se como grande culpado, tendo que pagar indenização para quem vendeu, devolver territórios que haviam conquistado, entre outras situações e informações que falaremos na próxima aula. Agora a gente vai para a atividade de hoje. Bons estudos, até a próxima e tchau!